Olá, nobres. Vamos aqui falar um pouquinho de resolução de um exercício relacionado a uma unidade geradora. Ele não tem intenção de esgotar todas as possibilidades, mas traz um exemplo. Então, dentro daquele CEP que a gente tinha mostrado para vocês, discutido para vocês, aqui ficam as unidades geradoras. E mais especificamente nós vamos abordar um diagrama que mostra essa relação aqui. Então aqui está um diagrama, uma usina fictícia cujo nome vai ser ACS. Tem uma unidade geradora G1 relacionada a um disjuntor, seu transformador, elevador de tensão e um novo disjuntor para realizar a proteção da conexão do transformador com a barra. Então, nesse desenho, o que a gente enxerga? Né? A unidade geradora tem um transformador de potencial para monitorar a sua tensão, um transformador de corrente para monitorar a corrente que passa aqui, e para relacionar com um enrolamento construtivo, existe mais um TC aqui chamado TCG. Depois vem a outra relação que está monitorando tensão e corrente do transformador, mas esse não vai ser foco desse exercício de hoje. Bom, então vamos lá. Um enunciado que pode justificar o exercício seria o seguinte: a unidade geradora G1 da usina ACS, ele é um gerador síncrono, possui polos salientes, enrolamento do tipo saliente amortecedor. As bobinas de armadura são conectadas em Y, potência do gerador 40 MVA, tensão de operação 3,8 kV, frequência de geração operação 60 Hz, reatância subtransitória 0,18 PU, reatância sequência negativa 0,2 PU, reatância de sequência 0,077 PU. Considere ele funcionando a vazio, ou seja, ele tem tensão nos seus terminais. Aqui a gente pode falar um pouquinho do transformador também, né? E vamos fazer isso nesse exemplo. Bom, tendo a potência e tendo a tensão elétrica de operação nominais, a gente vai calcular a corrente. Tendo a tensão nominal e a potência nominal, nós vamos calcular a corrente nominal, que é dada pela relaçãozinha potência dividido pela raiz de 3 relacionada com a corrente, com a tensão. Se a gente multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, nós vamos ter resultado em ampere ou quiloampere. Tá? Sobre o transformador do diagrama, ele tem ligação estrela-estrela, potência nominal 41,67 MVA, está relacionado a óleo forçado ou ar forçado, sistema de ventilação dele. Tensão de operação primária e secundária iguais a 13,8 kV, 230 kV, frequência de operação 60 Hz, reatância de sequência positiva e negativa 0,04 PU e reatância de sequência 0,062 PU. A gente pode considerar uma potência de referência se a gente quiser transformar tudo em PU, ou se quiser transformar o que está em PU para sua grandeza nominal, considerar aí, por exemplo, 50 MVA como referência. A corrente nominal que passa pelo primário do transformador é a mesma relação, né? É a potência dividida pela raiz de 3 vezes a tensão de linha. E se a gente quiser a resposta, aí vai ter que relacionar mais um kVA, né? Tem M, tem um mega aqui, tem um K aqui, e a minha resposta seria quiloampere. E no secundário do transformador, a gente vai ter 104 amperes. O gerador com 100% de carregamento vai estar injetando 1.673,48 amperes. A capacidade nominal do transformador é de 1.743,35 amperes. E se isso estiver correndo no primário, no secundário haverá uma corrente de 104,6 amperes. Vamos reforçar um detalhe: como essa corrente aqui do gerador
ela é diferente da corrente do primário do transformador, então vai existir uma relação de conta entre o que é nominal e o que é carregamento. Se a gente quiser calcular a corrente de curto-circuito trifásico do gerador, né, nos terminais do gerador, a gente vai usar essa equação, e a corrente nominal dividido pela impedância subtransitória, e vamos encontrar então 9.297 amperes, aproximadamente. Para calcularmos o curto-circuito bifásico, usaremos essa equação, que é a raiz de 3 vezes a nominal, e a impedância a gente relaciona a subtransitória com a impedância de sequência negativa. O resultado disso vai ser uma corrente de curto-circuito bifásica máxima de aproximadamente 7.627 amperes. E o curto-circuito monofásico, produzido nos terminais do gerador síncrono, seria dado por essa equação, 3 vezes a nominal, relacionada com a impedância subtransitória, mais a impedância de sequência negativa, mais a impedância de sequência zero. O resultado seria uma corrente monofásica de curto-circuito na ordem de 10.985 amperes. Então, é muito importante a gente ter essa noção, fazer esse cálculo, para ter noção de qual é a pior situação. A fim de querer proteger o nosso gerador, vamos considerar a pior situação, essa aqui, que é o curto-circuito monofásico, para esse exemplo. Então, para dimensionar os TCs, a gente tem duas regras. A primeira delas é que o TC não pode saturar com uma corrente de curto-circuito até menor ou igual a 20 vezes a corrente nominal. E se a gente fizer essa conta, a gente vai descobrir que o máximo curto-circuito, que é 10.985,64 amperes, dividido pelo fator de segurança, então, né, o fator de não saturação, e relacionado com a corrente elétrica do secundário, do TC, que tem que ser normatizada em 5 amperes como nominal, a melhor condição para atender uma questão de curto-circuito é que o TC escolhido tenha uma RTC superior a 109,86 unidades, que seria um critério dimensional. Então, o nosso TC tem que ter uma RTC maior que essa para atender o primeiro critério. O segundo critério trata de uma coisa que eu comentei antes ali, relacionada à corrente nominal do secundário, corrente nominal do secundário do TC ser aproximadamente igual a 5, igual ou menor que 5. Então, a RTC de operação ideal, ela teria que ser o quê? Teria que ser a maior situação entre a corrente nominal no primário do gerador e a corrente nominal no primário do transformador. Quando eu falo primário, é o primário do TC, né? Estou falando dos TCs, então é o primário do TC, mas a corrente, qual é a maior corrente? É a do gerador ou é a do transformador? Então a gente vai acabar usando a corrente do transformador, 1.743,35 amperes dividido por 5, uma RTC que seja maior ou igual a 348,67 unidades. Então, qual é o critério ideal? É a gente olhar o que existe no comércio. Os dados comerciais são esses aqui. Pegando a tabela 2.1 como referência, ou maior que isso, e ao mesmo tempo maior que isso, a gente vai partir para onde? A gente vai partir para um TC que seja igual a RTC de 400. Vamos representar isso aqui. Então, esse TC1 ele tem uma RTC de 400, ou, mais precisamente falando, ele vai ser um TC de 2.000 para 5. Ele vai ter, então, como corrente nominal no seu primário 1.743,35 amperes, se nós abordarmos a capacidade do transformador,
no secundário como uma corrente nominal de 4,3584 amperes. Se a gente analisar o limite do gerador, nós vamos ter uma corrente nominal no primário de 1.673,48 amperes, que se refletirá no secundário como 4,1837 amperes. Isso faz com que o nosso fator de segurança ou fator de saturação mude. O nominal é 20, mas existe uma relação entre o que é nominal no primário do TC e o que é nominal do gerador, que é a condição mais comum, né, a condição que será encontrada. Então, o nominal do TC é de 2.000 amperes, pelo gerador a corrente nominal será 1.673, aproximadamente. O nosso fator de segurança, ou fator de sobrecorrente, ou fator de saturação real, será de 23,923. Vamos fazer a mesma lógica para dimensionar o TC do gerador aqui, que vai tentar buscar as fugas, as faltas de enrolamento do gerador. Mas aqui eu não tenho uma corrente nominal, né? Não é para ter corrente saindo do enrolamento do gerador até a terra. Então eu só vou levar em conta a pior corrente de curto-circuito, que proporcionada aos cálculos similares vai nos trazer uma RTC de 120, e o TC do gerador então será conhecido como um TC de 600/5. Nessa condição, enquanto passar 10.985,64 amperes de curto-circuito numa condição monofásica, na pior condição, né, de curto-circuito, que é o monofásico, se isso chegar a passar pelo primário do TC, o que vai passar pelo secundário? 91,54 amperes. Então, o curto-circuito monofásico, é muito importante lembrar que ele está numa condição de neutro solidamente aterrado, ou seja, não tem nenhuma impedância ligando isso, era só a impedância do enrolamento da unidade geradora mesmo. E o que vai ser percebido, então, pelo TC vai ser essa corrente. Em relação ao fator de segurança, a gente vai usar uma outra relação para fazer essa análise, uma vez que não tem corrente nominal do gerador para a terra. Então, nós vamos fazer o quê? A RTC escolhida dividida pela RTC mínima vai equivaler ao fator de segurança real. A gente escolheu 120 de RTC, e quando a gente fizer esse cálculo aqui, usar os 10.985 e dividir eles por 100, que é o valor limite, né, de não saturação, a gente vai ter então 109,85 ou 109,86. Perceba que esse valor dividido por 100 está aqui. O que é o 100? É o 5 amperes nominal do secundário do TC, vezes o número 20, que é a sua capacidade máxima sem saturar. Então, isso me trouxe um fator de saturação, ou fator de sobrecorrente, ou fator de segurança real, de 21,8467. Agora vem uma outra perguntinha. A corrente de ajuste do relé temporizado de fase da unidade geradora, se eu considerar um fator de sobrecarga admissível de 10%, será de quanto? Então, uma coisa eu tenho que entender. Eu preciso definir quanto é sobrecarga admissível. Eu suporto até quanto em regime normal, em regime permanente. O correto é não suportar nada, né? Zero. Qualquer sobrecarga, além daquela projetada pelo fabricante, vai reduzir a vida útil da unidade geradora. Mas no exemplo, a gente considerou que é admissível 10% de sobrecarga. Tá? Então, como funciona a corrente de ajuste do relé? Eu vou pegar a corrente que ele suporta, que é suportável, vou dividir pela relação RTC, e a corrente que ele suporta está dito aqui no enunciado que é 10% a mais do que o normal. É 1,1 vezes a corrente nominal relacionada com a RTC, que é de 400. Opa, perdão. Então, o que nós temos aqui? Uma corrente de ajuste de 4,6021. Você até pode escrever ampere aqui, não tem problema nenhum, até porque o nome é corrente de ajuste. Então, essa é a corrente de parametrização do relé temporizado, o relé 51
da fase, né, das fases da unidade geradora, 51F-G1. A gente chama assim no coloquial. E o múltiplo de tempo? Então, a gente sempre vai ter dois ajustes, né? Corrente de ajuste e o múltiplo de tempo. Ou, em alguns casos, o tempo de curva, né? Que também é chamado tempo de curva. Então, o comentário do enunciado é que o múltiplo de tempo, se eu não conheço a curva térmica da unidade geradora, eu vou adotar uma curva da norma. Então, escolhida a curva inversa da norma IEC, qual vai ser a temporização dada para o relé 51 a fim de evitar uma atuação indevida pelo carregamento das cargas, especialmente provindo das partidas dos motores, que estima-se 140% da corrente nominal da unidade geradora. Aqui a gente pode gerar algumas dúvidas, mas vamos tentar esclarecer rapidamente. Uma partida direta do motor, diz a teoria, pode chegar a 6 vezes a sua corrente nominal. Então, se o motor tiver, por exemplo, 10% de toda a potência da unidade geradora, então esse motor sendo acionado, ele vai chegar a 60% da unidade geradora. Então, nos momentos de maior carregamento, onde as indústrias estão sendo acionadas, vários motores são ligados ao mesmo tempo. Então, cada um tem a sua relação de corrente de partida. Como todos os motores não têm exatamente a mesma potência da unidade geradora, tem que ter uma potência menor, é claro, porque a somatória da carga tem que ser, no máximo, igual à unidade geradora. É um balanço de potência aí. Então, o enunciado ele presume que, no momento em que vários motores são ligados simultaneamente, todas as suas correntes de partida são equivalentes a 140% da geração. Então, é preciso fazer com que a geração não desligue antes dessa carga ser absorvida, né, pela partida dos motores. E aí vem a questão de sobrecarga percentual admissível, 10%, né, o mesmo caso anterior, e ainda um tempo de espera de 10 segundos. Então, vamos supor que todo esse acionamento de motores simultâneos tem uma duração máxima de 10 segundos. Máxima de 10 segundos e equivalente a 140% da nominal geradora. Então a equação normal é essa aqui, né? O tempo de atuação está relacionado ao T da curva, que é justamente o múltiplo, e aquela equaçãozinha lá, genérica, da norma IEC. O que nós queremos achar é o múltiplo de tempo, conhecido como T curva. Então vamos isolar o T curva. Isolando o T curva, a gente vai lá na norma, procura o tipo de curva escolhido, que é esse aqui, né, inversa. O K, o alfa, o L e o beta já estão dados aqui para nós. Os 140% da curva vão aparecer no M e o 10 segundos aparece no tempo de atuação. Vamos falar então desse M aqui, 140% da curva e 10% admissível. Então, o que acontece? A gente relaciona o 10% admissível, estou dizendo que isso aqui é suportável, além do nominal, né, 110% do nominal, e digo que por 10 segundos, tem que ser de 140% além, 140% além disso. Então, se eu dividir esses 140 por 110, vai dar 1,2727, que relacionado à corrente nominal do secundário do TC, que a gente já viu isso no slide anterior, vai dar um M de 5,5469. Então, para parametrizar o relé 51 da unidade geradora, a gente vai inserir nele a corrente de ajuste e o T da curva ou o múltiplo do relé. Vamos partir para um outro enunciado agora. Está relacionado a querer proteger cargas assimétricas superiores a 10% da corrente nominal da unidade, dizendo ser possível usar um relé 51N para isso. O relé 51N é um relé de sobrecorrente temporizada, focado para o neutro, ou seja, o ajuste de corrente é um pouco menor
do que a corrente da fase. E isso é possível fazer para cumprir com a função 46, que é a função chamada assimetria ou desequilíbrio de geração, né? De carga na geração. Então, se eu não quero um valor maior que 10% da corrente nominal, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a corrente de ajuste é igual à corrente de sobrecarga suportável relacionada com a RTC. O que eu suporto? 10% da corrente nominal. Então aqui vem 0,1 vezes a corrente nominal. A RTC já é conhecida, 400. A minha corrente de ajuste do relé 46 está aqui. Agora, usando esse mesmo relé, né? Continuando, na verdade, o enunciado, e querendo fazer a proteção por desequilíbrio das fases, das cargas, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar descobrir, em função daquela mesma curva, a curva IEC, por uma escolha nossa, vamos tentar descobrir o tempo de atuação ou um múltiplo de tempo. Então, nesse caso, eu tenho que suportar, por desequilíbrio, 600% da corrente nominal da unidade durante 20 segundos. Isso está relacionado ao neutro. Então vamos lá, o T da curva, de novo, o múltiplo da curva, está relacionado ao tempo de atuação e mais a equação que a gente já comentou antes. O M agora vale 600%, relacionado aos 10% de suportabilidade, que está aqui na segunda linha, e relacionado então às correntes nominais do secundário do TC. 600 por 110 vai ser igual a 5,45, relacionado à corrente nominal, o M equivale a 23,77. Jogo o M aqui na equação, substitui os valores que a gente já viu no slide anterior, e nós vamos ter como resposta, então, para parametrizar o relé 46, corrente de ajuste igual a 0,4184 amperes e o tempo de curva ou um múltiplo de 4,9302. Um outro exercício está relacionado a querer extinguir um curto-circuito por atuação do relé 50, relé de sobrecorrente instantâneo de fase, então é o 50FG1, quando constatado um valor de curto-circuito equivalente a 100% da corrente nominal do próprio circuito. Isso quer dizer o quê? ICC é igual a 2 vezes IN. É isso que o enunciado está falando para nós. É isso que está representado aqui, ó. Então, a corrente de ajuste acaba sendo 8,3674 amperes. E na continuação desse mesmo enunciado, a teoria fala que é possível, na verdade é necessário esperar um certo tempo para ter certeza de que isso acontece. Então esse tempo pode ser de 10 ciclos, 5 ciclos, alguns ciclos de onda. Vamos supor aqui desse enunciado 5 ciclos de onda. Então como é que eu vou ajustar o tempo do relé 50F? Apesar de dizer que ele é um relé de atuação instantânea, ele tem um tempo de espera, que é o tempo para ter certeza que aquele curto-circuito de fato é um curto-circuito. 5 ciclos dividido por 60 Hz vezes 1000 vai ser igual a 83,33 milissegundos. Então essa é a parametrização do relé 50FG1, relé de sobrecorrente instantânea de fase da unidade geradora, G1. Outro exercício que aborda aqui é a questão de ser instalada uma impedância de aterramento entre os terminais de conexão estrela da unidade geradora. Então o que acontece? A gente acaba colocando uma impedância para limitar a corrente de curto-circuito. E automaticamente isso vai promover um ajuste no relé diferencial chamado 87G1. É um relé que vai mostrar
entre a corrente que deveria ir para o circuito elétrico e a corrente que está indo para a Terra por alguma falha, para poder fazer a proteção dele. Porém, quando colocamos essa impedância, a gente acaba reduzindo a percepção de atuação do relé sobre falhas em alguma parte no próprio enrolamento da armadura. Então vamos abordar essa questão agora. Se eu quero proteger pelo menos 50% do enrolamento da armadura, colocando uma impedância de 100 ohms no sistema, na estrela aterrada, como é que eu vou fazer essa análise? Então, a corrente de ajuste está relacionada ao enrolamento, vezes a tensão nominal da unidade geradora, dividido pela impedância que eu estou inserindo na estrela, relacionada com a RTC do gerador 1, e ainda como a nossa tensão nominal é uma tensão de linha, nós vamos fazer a relação pela rede 3. Então, vamos lá, 50% do enrolamento, eu coloco 0,5 aqui no lugar do P. 100 ohms, eu coloco 100 aqui no lugar do Z. O resto já é conhecido, né? 13,8 kV, 120 RTC. O resultado vai ser de 0,1245. Essa é a corrente de ajuste do relé diferencial 87G1. Vamos fazer um outro exemplo agora. Se a gente, vamos trabalhar de uma outra forma. Se a gente instalar uma impedância de 30 ohms nos terminais da conexão estrela e parametrizar o relé 87G1 em 0,25 amperes, quanto do enrolamento estaremos de fato protegendo? Então essa pergunta é bastante interessante. Vamos lá, agora eu pego essa equação e isolo o P. O P sempre vai mostrar para mim aquilo que eu estou matando, né? Então se eu quero saber a percentagem protegida, eu tenho que fazer o complemento. Vamos trabalhar em percentual, é 100% menos aquilo que eu estou matando com a minha impedância. Então vamos fazer a conta, né? 0,25 é a corrente de ajuste do relé, 30 é a impedância do circuito da minha resistência de terra, 120 RTC, raiz de 3, 13.800 já é conhecido. Fazendo na proporção, eu estou protegendo ainda, com essa condição aqui, aproximadamente 70% do enrolamento. 30% se perderam, né? Por conta da impedância. Então, nesse caso nós temos um relé 87, o gerador parametrizado para P de 0,5, ou seja, 50% de proteção. E nesse segundo caso, a gente tem o relé 87 do gerador parametrizado para P de 0,699, que seria 69,9% de proteção. Vamos falar um pouquinho dos TPs agora, relação de potencial. Esse potencial aqui, esse TP, né, transformador de potencial, está ligado na barra de 13,8 kV, sabendo que o nominal do primário do TP é 13,8 kV, e esperando uma tensão nominal no secundário do TP de 115, qual vai ser a RTP? 13.800 dividido por 115, que vai dar 120. Esse outro TP, vamos fazer uma curiosidade aqui, né? Ele está ligado a uma barra de 230 kV, mas no secundário dele também vai ter 115 volts. Quando a gente for procurar aqui na tabela, a gente vai achar a raiz de 3, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma tensão de linha, se eu quero transformar ela em tensão de fase, eu divido pela raiz de 3. Mas automaticamente aqui eu vou fazer a mesma coisa. Também vou dividir pela raiz de 3. Então a gente não se preocupa em ficar colocando essa raiz de 3 porque um mata o outro aqui na conta. Enfim, para resumir, no secundário do transformador, nós vamos conectar um TP de relação 2000 para 1. RTP igual a 2000. Só para fechar a conta, se a gente for olhar as tabelas de valores comerciais, procurando 13,8 kV, nós vamos achar a relação de 120 como calculado.
Se o PRODIST no módulo 8 fala que existe um limite de tensão para ser mantido, e a gente considera como engenheiros de proteção que o limite não deve ser excedido, né, o nível crítico, então a gente vai ter alguns parâmetros para colocar. Vamos colocar o relé 59G, vamos pegar aqui a tabela do PRODIST e vamos fazer a relação. Ó, o limite de tolerância para a tensão crítica, né, já que ele falou aqui tensão crítica, nível crítico, é de 5% excedente à tensão de referência. Qual é a tensão de referência? 13.800 volts, que é o valor da unidade geradora. Estamos falando, pessoal, da unidade geradora. Isso vai dar 14.490, né, esse limite de 5%, e dividido pela RTP de 120, o nosso parâmetro 59G1 vai ser igual a 120,75 volts. Então, se é inadmissível a ultrapassagem, quer dizer que o desligamento vai ter que ser imediato. Então, se alguma pergunta falar sobre tempo de religamento, o tempo de espera, nesse caso é 0 segundos. Está aqui o parâmetro do relé 59G1, né, em termos de tensão e de tempo. Vamos pegar um exemplo agora para subtensão. Então, agora a gente vai falar do relé 27. Na mesma tabela, o que a gente encontra agora? Que a tolerância vai ser para casos de nível crítico menores que 0,9 tensão de referência. 3.800 vezes 0,9 dá 12.420, que relacionado a 120 RTP mostra o valor de tensão limite de 103,5 volts. Sendo inadmissível a sua ultrapassagem, o tempo para esse desligamento será considerado 0 também. Pronto. Parametrizamos o relé 27 da unidade geradora. Um outro caso agora relacionado à temperatura. Para transformadores, para unidades geradoras, a gente não consegue fazer medição direta. Então, a temperatura vai ser dada pela imagem térmica. Então, supondo que o óleo mineral isolante usado ele tem um limite de 115 graus para o seu destemperamento, ou seja, mais que isso ele vai perder as suas propriedades físico-químicas, então a gente vai construir uma equação de imagem térmica e vamos supor que nesse caso ela esteja relacionada ao carregamento do gerador vezes uma constante, nesse caso deu 65, mais a temperatura ambiente, porque a temperatura está relacionada, a dissipação do calor está relacionada à temperatura ambiente. E vamos supor também, conforme anunciado, que o primeiro estágio de atuação do relé seja dado pela média entre a imagem térmica medida a 30 graus e o limite do óleo mineral isolante. Então, o primeiro estágio vai ser como? Ó, se o gerador estiver com 100% de carregamento, então ele tem um PU. 1 PU vezes 65 vai dar 65, mais a temperatura estimada, né? Definida pela formulação em 30 graus, a imagem térmica vai anotar 95. Não poderemos dizer graus, mas vamos dizer, né? Como se fosse 95 graus. Então o relé vai mostrar em primeiro estágio, ele vai soar um alarme, né? Vai soar um alarme quando a temperatura for de 105. É isso que vai acontecer na vida real. 105 graus ele soa um alarme. E o segundo estágio, que é o desligamento, é o próprio limite do óleo mineral, está aqui em cima. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Qual será o parâmetro para o segundo estágio? Para o segundo estágio vai ser o próprio limite do OMI, que é 120 graus. E para o primeiro estágio? Para o primeiro estágio é a mesma conta. A 30 graus, com 100% de carregamento, eu tenho 95 aqui, mais 120, dividido por 2. Então vai dar lá algo perto de 107,5 graus, entre aspas.